O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornarei filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre os maus e os bons, e faz cair a chuva sobre os justos e os injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, hoje na liturgia, por duas vezes, nós ouvimos que nós podemos fazer algo e ser de determinada forma por causa do céu, por causa de Deus, não por causa de nós mesmos. No Evangelho, Jesus disse então: sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. E Paulo, na primeira leitura que nós ouvimos, que está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, que a gente ouviu aqui, lá no versículo 9, disse: na verdade conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que Ele era, se fez pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua graça. E no versículo anterior ele disse assim: eu não estou dando uma ordem, estou dando um conselho. E aí ele dá o exemplo de Jesus. Jesus foi extremamente generoso, vocês podem ser também. No Evangelho, porque Deus é perfeito, sejam vocês perfeitos também. E é uma perfeição que não é perfeccionismo, é uma perfeição que não é neurose, é uma perfeição que se dá no amor, né? E aí Jesus vai explicar aqui para nós a respeito dessa perfeição. Mas antes ainda da gente comentar o Evangelho, vamos olhar essa primeira leitura. Nós estamos lendo a segunda carta de São Paulo aos Coríntios essa semana. Nós ficamos por quase 3 semanas lendo o livro de Tobias, de Tobit, né? Sempre na primeira leitura. A primeira leitura das missas tem uma riqueza muito grande e que às vezes a gente pode acabar não comentando, porque sempre o essencial e o principal é o Evangelho, mas a gente tem muito para aprender sempre também com as primeiras leituras. Então vamos dar um pouco de tempo aqui a São Paulo nessa primeira leitura que nós ouvimos. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo de 1 a 9. Ele vai tratar de um assunto que vai se estender e que fica principal amanhã. É uma pena que você esteja sem Bíblia, porque você não vai lembrar tudo isso de cabeça depois. Onde São Paulo vai falar sobre a generosidade. Generosidade de um modo muito concreto, porque é uma generosidade que passa pelo dinheiro. Aí São Paulo vai tratar de um assunto corrente na comunidade, dizendo assim: irmãos, eu quero levar ao vosso conhecimento, quero que vocês saibam, a graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia, às comunidades da Macedônia, às paróquias da Macedônia. Qual graça Deus concedeu a esse povo? Versículo 2: com efeito, em meio a grandes tribulações que eles vivem lá, que as provavam, né, que botavam à prova a fé que eles tinham, a sua extraordinária alegria e extrema pobreza transbordaram em tesouros de liberalidade. E aí ele vai contar o que aconteceu. Eu sou testemunha que as igrejas da Macedônia, os irmãos da Macedônia, que têm uma extraordinária alegria, mas vivem em extrema pobreza, eu sou testemunha que esses irmãos de lá, versículo 3 eu estou, segundo os seus recursos, recurso é dinheiro, é o que eles tinham, e mesmo além dos seus recursos, por sua própria iniciativa e com muita insistência, eles, pobres que eram, versículo 4 agora, nos pediram a graça de participar, pediram a Paulo, né? Pediram a graça de participar de uma coleta que estava sendo feita em favor dos santos da comunidade, da igreja de Jerusalém. Portanto, na Macedônia se ficou sabendo
que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, Timóteo e Tito, que era a equipe de Paulo, estavam fazendo uma coleta pela paróquia, pela comunidade de Jerusalém. Paulo nem falou com a Macedônia, porque pensou, coitadinho deles, mais lascado que Jerusalém, deixa eles quietos lá. Eles ficaram sabendo, mandaram um zap, mandaram um áudio no grupo, e falaram, Paulo, a gente ficou sabendo, a gente queria muito ajudar. E Paulo diz que eles insistiram para ajudar. Então significa que Paulo falou assim, os meninos, Deus abençoe, mas está tudo bem por lá, a gente vai dar certo, vocês também estão em obra aí, né? Então vocês cuidam dos vocês aí, a gente cuida deles lá, pode ficar tranquilo. E eles insistiram, com alegria e apesar da sua pobreza. Versículo 4, com muita insistência, nos pediram a graça, não o sacrifício, a graça de poderem ajudar e participar da coleta em favor dos irmãos de Jerusalém. A graça de poder dar dinheiro para os outros. É uma graça. Versículo 5 vai dizer São Paulo, e indo além das nossas expectativas, porque daí Paulo ficou, vou esperar eles fazer o Pix, né? Vamos ver quanto vem. Quando Paulo abriu o comprovante na telinha, e quase caiu das pernas, indo além das nossas expectativas, colocaram-se logo à disposição do Senhor e também à nossa disposição pela vontade de Deus. Aí, versículo 6. Por isso solicitamos a Tito, na Bíblia que você não lê, tem uma carta de São Paulo a Tito. Por isso solicitamos a Tito que, assim como a iniciou, ele leve a bom termo entre vós a obra de generosidade. Então, Paulo está contando aos Coríntios a história da igreja da Macedônia, numa história que os coríntios também estavam sabendo a respeito de Jerusalém, né? Versículo 7. Me parece então que a comunidade dos coríntios não é tão generosa como a dos macedônios. Olha o que Paulo vai ter que dizer hoje aos coríntios, e amanhã tem mais puxãozinho de orelha aos coríntios e grandes ensinamentos para nós. Mas vamos ficar aqui, versículo 7 então. Paulo vai dizer aos coríntios, e como vocês têm tudo em abundância, Corinto, fé, eloquência, ciência, zelo por tudo. Como vocês têm tudo, é na carta aos Coríntios que São Paulo vai dar um regramento ao uso, por exemplo, né, dos dons e dos carismas do Espírito Santo. Portanto, Corinto era a comunidade mais carismática, mais espiritual, mais pentecostal, mais afervorada que Paulo conhecia e tinha debaixo do seu pastoreio. Mas olha a sutileza de Paulo agora. Ele vai ativar o modo ironia. Ele está dizendo então, como vocês têm em tudo, em abundância vocês têm, fé, eloquência, ciência, zelo por tudo, cantam bonito, Aí, olha lá, e a caridade. Eles não tinham caridade. É igual mãe que quer animar o filho, e ao invés de falar as verdades que ele merece ouvir, por medo de desanimar o menino, de humilhar, você fala assim, não, né filho, porque ele vai dar tudo certo, ô madrinha. Ele vai passar de ano sim, porque ele é tão estudioso, né? Sabe, a ironia, que é para ver se a pessoa pega no ar. Então, como vocês têm tudo, fé, eloquência, ciências, isso é verdade. E a caridade, né? Eles não tinham caridade. E a caridade que vos demos o exemplo, né? E eles, os mãos de vaca sovino. Assim também, né? Já que vocês têm caridade também, né? Vocês não só ficam orando em línguas, né? Vocês não ficam só erguendo o braço, né? Vocês não ficam só falando valei-me São José, né? Vocês não ficam só fazendo acampamento um atrás do outro, né? Faz, gente, faz assim, Assim também, procurai então ser abundantes nesta obra de generosidade. Qual obra de generosidade? Uma coleta que está sendo feita para a igreja de Jerusalém. A Bíblia não diz qual necessidade eles estavam passando por lá. Fato é que eles estavam precisando de dinheiro por lá. E Paulo chama essa necessidade de Jerusalém, ele diz para Corinto, nós estamos fazendo uma obra de generosidade. Vocês não querem ser abundantes nessa obra?
E amanhã que Paulo vai dizer, porque Deus ama quem dá com alegria, porque quem semeia pouco vai colher pouco. Então tem uma obra de generosidade. Você quer semear quanto nela? Pouquinho? Muitinho? Aí vem versículo 8. Não é uma ordem que eu estou dando, porque a gente não tem como dar uma ordem para o outro ser generoso, para o outro ser caridoso. Paulo está dizendo, não tem mandamento para isso, não tem um lugar na Bíblia que diz que você tem que dar X, dar Y, como é que faz? Aí ele diz, versículo 8, não é uma ordem que eu estou dando, mas é para testar a sinceridade da vossa caridade, que eu lembro a vocês a boa vontade dos outros. Diga comigo, paradigma. Existe uma coisa, ser humano, chamada paradigma. Paradigma é uma parede mental. Paradigma é um muro na nossa cabeça, que às vezes nos faz viver uma medida pequena e medíocre para muitas coisas na vida. É um paradigma. É uma parede que você tem dentro da mente. Por exemplo, é um paradigma entre nós católicos, que se cada um fizer um pouquinho, né, padre? Se cada um fizer um pouquinho, isso é um paradigma, é uma parede que a gente tem na mente. Todo mundo acha bonito, todo mundo acha necessário. Do construir a igreja, do reformar a capela ou do fazer um acampamento para crianças, tudo que a igreja faz, as pessoas acham bonito, só que elas têm uma parede na mente dela, que diz assim, se eu for participar, e eu quero participar disso aí, eu vou participar com um pouquinho. É com um pouquinho que eu entro nisso. Um pouquinho de dinheiro, um pouquinho do meu tempo, um pouquinho do meu dom, um pouquinho de tudo que eu sou, um pouquinho, porque se cada um fizer um pouquinho, tem uma parede na mente aqui, ó. A pessoa nem é má, ela só tem um paradigma mental, é um pouquinho. Hoje em dia, um outro paradigma, uma outra parede na mente que a gente tem. Quantos filhos tem que ter? 2. 2 filhos. Já virou uma parede mental na cabeça da maioria das pessoas que vêm na igreja. Filho é 2. Mais que isso, você é louca? É uma parede na mente que diz, é 2. 3, ninguém dá conta. Então, a gente cria umas paredes na cabeça da gente, que mantém a gente dentro de um chiqueirinho. Lembra do chiqueirinho de botar bebê? Né? É aquele quadradinho que você fica ali dentro, brincando com teus brinquedinhos ali. Então Paulo está dizendo, eu estou lembrando a boa vontade dos outros para vocês, que é para derrubar a parede que vocês têm na mente. Eu vou mandar aqui para vocês o tanto que a Macedônia doou. Quem sabe você... Por quê? Porque em Corinto tinha uma parede na mente, que é qual? Se cada um fizer um pouquinho. Mas Corinto não podia... Eles tinham condições de fazer um muitinho, não um pouquinho. Mas iam fazer um pouquinho, se não ficassem sabendo do que a Macedônia fez, apesar de pobre. Porque a gente é assim, né? E às vezes o padre fala algumas coisas, por exemplo, a gente vive aqui em obras, em coisas e todos, pode parecer que a gente está querendo ser picareta na vida dos outros, não é verdade, não é isso. Mas de vez em quando, se o padre não falar que uma pessoa ligou e comprou 300 cartelas, se a gente não contar uns aos outros, sem citar nome, que um de nós doou o carro da festa, ele não deu, não. Porque tem gente que tendo 1 milhão, ele dá 1 grão e de verdade ele acha que fez muito. De verdade, ele acha que ele é um herói. Porque uma vez no ano ele doou uma blusa, um sapato e uma pantufa que não usa mais no inverno lá para o asilo. E ele de verdade, ele acha que ele é quase a Madre Teresa de Calcutá, porque ele deu isso aqui, sendo que ele podia dar isso aqui. Então às vezes é bom saber da caridade dos outros. Olha o que Paulo está fazendo. Eu estou contando da Macedônia, Corinto, que é para lembrar a boa vontade deles. Quem sabe isso estimula de vocês, porque às vezes a gente tem uma parede na mente que diz assim, se cada um der vintão, e o sujeito às vezes dá vintão, crendo que ele está dando um show de bola. Às vezes é bom ele saber que quem tem muito menos que ele não deu vintão, deu quinhentão. E o cara fala, gente do céu, tem gente que faz isso tudo, tem gente que coopera desse tanto, e aí não por inveja, mas por iluminação, a pessoa fala, não, então eu quero participar com mais também. É um paradigma, é uma parede na mente que as pessoas têm com a caridade, com a generosidade, né? Com o serviço a Deus. É uma parede que se tem na cabeça, às vezes até no serviço a Deus.
Tempos atrás eu fui em determinada comunidade, e depois da missa lá, entre tirar foto, esse tipo de coisa, o pessoal cantou bonito, sabe? Eu falei, nossa, vocês cantam bonito, parabéns. O menino falou assim para mim, ai padre, reza para Deus tocar no coração do nosso padre para comprar um violão melhor para nós. Eles estavam num set assim, entre meninos e meninas que tocam e cantam e tudo, né? Eu olhei para eles, falei, vocês estão sempre juntos? Não, sempre juntos, já faz uns 3 anos que nós estamos juntos e tudo. Falei, vocês gostam do que vocês fazem? Gosto. Assim, e você quer que eu peça para Deus tocar no coração do padre vocês para comprar qual violão? Nós vamos orar agora. Falei, vou dar o golpe neles. Qual violão vocês acham? Ah, falou o nome, a linha do violão, né? Falei, algum de vocês tem celular? Com internet aqui? O menino pegou, tem. Me deu um iPhone. Falei, abre a internet. Eu fui lá, digitei a marca que ele falou, né? Ah, seria tão legal se a gente tivesse um violão YX das couves. Digitei YX das couves, cliquei. 5.700, novinho. Senhor Deus, pela intercessão de São José, eu toco agora. Eu rezo agora e peço, Senhor, pela intercessão de São José. Toca agora no coração desses 7 filha da mãe aqui. Desses 7 muquirana na mão de vaca. Senhor Deus, se cada um deles desse 700 reais, parcelado em 12 vezes, isso dá 60 por mês. Ó Deus, o Senhor seria louvado com o violão. Falei o nome da marca, falei o nome da linha do violão. Falei, Senhor, revela o coração deles, que é só o ano que vem, nenhum deles trocar de celular. Manda só fazer um backup mesmo, que dá para comprar esse violão. E aí falei uma marca de um teclado, a marca de um baixo e uma bateria eletrônica. O sujeito serve a Deus, ele tem um dom que ninguém tem. Quantas pessoas tentaram tocar violão na vida e não conseguiram? Morre de inveja de quem toca, verdade ou não é? Ele tem o dom de tocar, ele tem uns amigos que cantam, umas meninas que cantam, que a outra toca teclado. E ele gostaria muito, eles viram, e hoje em dia essas coisas estão tudo muito cara mesmo. Mas o violão que ele queria nem é dos piores que tem para comprar, não. 5.700, é dinheiro, é dinheiro. Você não pode dar isso para Deus, não, irmão? É a paróquia que tem que dar. É o padre que nem sabe a diferença de um tonante, de um Taylor, de um Takamine, não sabe nada, coitadinho do padre. Meio senhor, já meio surdo, zurei. Olha eu falando as coisas. Mentira, é só para despistar, porque o padre não é nada disso. Aí vai confundir na cabeça de todo mundo. Será que foi aqui? Não foi em lugar nenhum. Foi, não adianta, você precisa saber onde foi. Vamos lá, meu irmão, 700 cada um, divide em 12 vezes, dá 60 reais por mês, gente. Mete boleto nisso aí. Vamos dar um violão para Jesus. A gente não gosta de cantar, porque no final da missa é uma delícia. As velhinhas vinham abraçar. Ai, menino, quando você canta, dá até um quentinho no coração da gente. Né, amiga? Né, Creide? É um paradigma que ele tem na mente. A igreja tem que dar para ele. E ele dá o que para o reino de Deus? 1 ou 2 vezes no ano, ele compra uma pizza da capela. Ele não é mau, ele nunca pensou por esse lado. Ó, faz assim comigo. Faz assim comigo. Faz assim comigo. Fala, Jesus, o sal de fruta tá seguro, Jesus. Pode mandar o dilúvio. Pode mandar o dilúvio. Daqui 40 dias está aqui. Então Paulo está dizendo, eu estou falando do que os outros estão fazendo, que é para ver se vocês pensam por um outro lado as coisas. Quantas coisas na igreja, padre, vai comprar uma estantezinha para pôr folha de música. Eu não sei, eu não canto. Você que canta, gosta de cantar e ser elogiado porque canta. Se você não consegue, você mesmo, dar um Google, achar essa estante, o dia que você vai uma hora, traz uma para a paróquia, dá de presente para nós. E todo mundo agora batendo na cara, falando, estou entendendo tudo. Estou entendendo tudo. Mas olha o que Paulo está dizendo aos Coríntios. Paulo amava tanto os Coríntios, né? As cartas de Paulo aos Coríntios revelam isso. Paulo tinha um carinho especial com essa comunidade. Mas era a comunidade mais difícil de lidar, foi a comunidade aos Coríntios. Foi a comunidade onde teve mais escândalo moral. E foi a comunidade que mais deu dificuldade para ser generosa com dinheiro para Paulo. E aí então, Paulo vai dizer o porquê disso tudo. Versículo 9. Paulo está apelando com os coríntios aqui, porque eles são, o sal de fruta deles não derrete. Versículo 9. Na verdade, meus irmãos, vocês conhecem a generosidade de Jesus, nosso Senhor, de rico que era, ou seja, divino lá no céu, né? De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, se fez homem lá em Nazaré da Galileia, trabalhou de carpinteiro.
Cristo, de rico que era, se rebaixou, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Ricos do quê? Ricos de dinheiro? Não, ricos de generosidade. Os coríntios não eram pobres de dinheiro, eles eram pobres de generosidade. A Macedônia que era pobre de dinheiro, mas rica em generosidade, para que vos tornei ricos por causa da pobreza de Cristo. A gente fica rico na generosidade, por causa de Cristo, que sendo rico se fez pobre. Isso tem que enriquecer a minha capacidade de ser generoso. Por quê? Porque a gente não sabe quanto custa as coisas. Por quê? Porque a gente está rasgando e dando para os outros aí dinheiro, a gente não sabe o que tem que pagar todo mês, quais são os nossos compromissos. Por causa da generosidade de Cristo. O motivo é Cristo. Evangelho agora. Ouvistes o que foi dito. Mateus 5, do 43 ao 48. Naquele tempo Jesus vai dizer aos discípulos, então, vocês ouviram o que foi dito, né? Amarás o teu próximo, odiarás o inimigo, eu porém vos digo. No evangelho de ontem começou essa sessão do discurso da montanha, do sermão da montanha, que começou segunda-feira da semana passada. Jesus subiu no alto do monte e disse, bem-aventurados os. A gente chama isso o sermão da montanha. Só que o sermão da montanha é todo o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. O sermão da montanha não é só a parte onde ele fala bem-aventurados. Ele continua lá no alto da montanha, enraizando e explicando, né, como é essa vida de bem-aventurança, que passa pelo evangelho de ontem. Se te bater de um lado, se pegar teu manto, se te fizer andar 1 quilômetro, se te pedir emprestado. Aí continua hoje, de novo. Mais um eu, porém, vos digo. Ó, vocês estão acostumados aí. Amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Você faz. Aí complicou, né? Ô Jesus, já não está fácil amar a família, amar os inimigos agora também? Não estou rezando nem por mim. Vou rezar pelos que me perseguem. Ai, que coisa radical, que coisa exigente, que coisa diferente ao que o nosso sangue correndo nas veias pede, não é verdade? E aí Jesus vai explicar essas coisas para nós. Ele diz lá então no versículo 45, porque assim, ou seja, amando o inimigo e rezando por quem inferniza a sua vida, assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Gente, eu jurava para vocês que eu achava que usando batina eu já virava filho do Pai que está no céu. Acabei de descobrir que esse pano preto quente não me faz filho do Pai que está no céu. Olha só. Olha para essa correntinha de Nossa Senhora que você usa aí. Pega o escapulário que você tem. Se mexe que você acorda. Vai aí. Passa a mão nas cordas do violão aí, moço, sem fazer barulho. Tá vendo? Não virou filho de Deus, não. Dá uma ajeitadinha no jaleco. Você achou que virou filho de Deus, né? Hein? Mexe na nadinha. Eu achava que a gente virava filho de Deus quando a gente comprava uma roupa gospel. Não aconteceu nada. Sério, gente. Assim vos tornareis filhos do Pai que está no céu. Quando a gente ama o inimigo, reza por quem nos amaldiçoa e consegue viver algo que Dom Bosco, São João Bosco dizia, né? Do próximo, ou falar bem ou não falar nada. Assim vos tornareis filhos do Pai que está no céu. Só um pequeno parênteses sobre do próximo você fala bem ou não fala nada. Nesse falar nada não significa que você não tenha que falar a quem tem responsabilidade ou proximidade daquela pessoa a respeito das maluquices que fez ou está querendo fazer, do pecado que está vivendo ou querendo viver. As pessoas são muito confusas sobre isso, né? Aí aos 49 do segundo tempo, depois que o barco naufragou, vai lá e conta para o pai da criança, para o pároco. Aí você fala, por que você não me falou isso antes? Ai, padre, você fica com medo de achar que é fofoca. Não, fofoca é você falar do Zezinho, do Pedrinho, para quem não tem responsabilidade nem poder sobre o Zezinho e o Pedrinho. O nome disso é fofoca.
Mas se tem quem tem responsabilidade, autoridade sobre o Zezinho e o Pedrinho, e você não falar disso para essa pessoa, aí você não cometeu fofoca, você cometeu omissão. Deu para entender a diferença, sim ou não, minha gente? Está cada vez mais difícil fazer homilia. É cada vez mais difícil pregar o evangelho. Porque as pessoas entendem o que querem. E ao mesmo tempo estão cada vez mais lerdinha da cabeça mesmo. Esse tal do celular está deixando todo mundo quase com a baba escorrendo. A gente não sabe diferenciar termos nem instâncias. Então, última vez, vamos lá. Eu estou sabendo algo do Zezinho ou do Pedrinho, algo que não é bom para ele. E eu conto isso para quem não tem nada a ver com a vida dele, não tem poder sobre ele, não tem autoridade sobre ele e não pode ajudá-lo. E nem ser responsabilizado. O nome disso é, se você quiser, fofoca. Eu estou sabendo algo do Pedrinho, do Zezinho, que é ruim para ele, e eu não conto isso porque acho que é fofoca se eu contar isso para o pai dele, irmão dele, padrinho dele, amigo dele, esposa dele, marido dele, dela, né? O pároco dele, o líder dele naquela situação, porque eu estou com medo de ser fofoqueiro. Não, você não está sendo fofoqueiro, mas você está sendo omisso. O nome disso é omissão. Mas vamos voltar então no santo. São João Bosco, Dom Bosco, do próximo, ou fala bem, ou não fala nada. Assim vos tornareis filhos do Pai que está nos céus. Porque como é que é o Pai que está no céu? Como é que é Deus? Jesus explica. Porque Ele faz nascer o sol, olha que coisa boa é o sol. Ai, nesse frio, não precisava estar tanto. Porque Ele faz nascer o sol, daqui a pouquinho, quebrando esse frio do Alasca que está fazendo aqui. Daqui a pouco vem o sol salvar a gente. E esse sol vem só sobre nós que viemos. Podia, né, gente? Você não acha? Eu acho que hoje podia gelar até na hora de dormir. Você não acha? E o solzinho que vem daqui a pouco e dá aquela esquentadinha que você fala, nossa, acho que até podia tirar essa blusa. Podia vir só sobre nós, né? O que você acha? Hã? E aquela pessoa que hoje fez assim, não vou não, Deus vai me perdoar. E puxou a cobertinha. E virou do lado, coisa que a gente quis, mas não fez. Filha da mãe, podia congelar, desgraçada, tá lá, né? Debaixo dos edredom. E eu aqui, levando puxão de orelha de padre. Ah, congela trem, não é? E que o sol venha sobre nós. Então no piquiri inteiro, nós íamos ter 18 pessoas que iam ter a alegria de tirar uma blusa, de tirar a luva da mão ou a touca da cabeça, enquanto os outros tudo ia bater o queixo o dia inteiro. Não, Deus faz nascer o sol sobre maus e sobre bons. Daqui a pouco vem o sol, e o sol é coisa boa nesse frio, não é, gente? Sim ou não? E ele vai vir sobre quem está dormindo até agora. Esse é Deus. Ele tem o sol, as pessoas têm frio. Ele dá o sol para quem tem frio. E faz cair a chuva. Isso, bate palmo que esquenta a mão. E faz cair a chuva. Chuva é coisa boa, né? Quem planta, quem tem a terra é que sabe. E faz cair a chuva. Chuva é coisa boa. Sobre o justo e o injusto. O ser humano precisa de chuva, precisa de água. Deus tem a água. O que Deus faz? Deus dá água. Faz chover sobre justos e injustos. Portanto, irmãos e irmãs, Jesus está ensinando a gente aqui que todos nós temos em nós sol e chuva. E o injusto não pode colocar o meu sol atrás da nuvem. Esses dias eu ouvi um homem falando, partilhando, eu achei tão bonito o testemunho que ele deu. Vou resumir, vou fatiar só no ponto importante mesmo. Ele falando basicamente sobre esse texto, por outros olhares, enfim, mas disse assim, que ele tinha um amigo, foram até bons amigos por um bom tempo da vida, e um começou a saber da vida do outro, de coisas da vida do outro, e que esse ex-amigo dele, eles terminaram essa amizade, esse ex-amigo dele, no tempo em que foram amigos, confidenciou a ele muitas coisas da vida, segredos até. Mas aí começou a acontecer situações chatas entre eles, o cara era difícil de lidar, não é que dava para confiar tanto, eles foram se distanciando e essa amizade
que chegou a ser bastante próxima, até unir um pouco, acabou a amizade. Então não se falava mais, não conversava mais, não teve briga, mas acabou a amizade, ficou aquela coisa distante. Um dia, passando em determinado lugar, público, não sei se é aeroporto, não lembro direito como é que era a história, ele está indo e o cara está vindo, aí você fica naquela, faço de conta que não vi, mas ele já viu que eu vi que eu vi. Apesar que se eu disser que eu não vi, ele tem que acreditar que eu não vi, mas eu vi, sabe aquela coisa, aquele climão, vai ou não vai apertar a mão? Eu falo, não, dois homens, né? Eu sou homem de igreja de Deus, vou lá, ô fulano, tudo bem? Cumprimentar, né? Ser adulto com as coisas, não ser infantil. Você não pode ficar desviando caminho, finge de conta que eu não vi, né? Apertou a mão, tudo bem, calor, né? Calor, teu time perdeu ontem, aquelas conversas bobas, né? Aí esse ex-amigo falou para ele, fulano, eu só espero que os meus segredos estejam bem guardados. Falou para esse cara que está dando testemunho. Falou assim, Beltrano, fica tranquilo, o que acabou foi a nossa amizade, não o meu caráter. Todo mundo tem sol e chuva. E o mal do outro, então se essa amizade acabou, e se esse cara falou isso, é possivelmente porque ele pisou na bola com o outro, fez o mal para o outro, não sei, uma fofoquinha, uma invejazinha, uma situaçãozinha chata aconteceu ali. E aí, passado muito tempo, ele tem esse fantasminha na cabeça. Quer ver que esse cara fala de mim para todo mundo? Quer ver que ele me expõe, né? Enfim. Mas veja, eu tenho o sol e a chuva da fidelidade, a tua maldade não muda isso em mim. Fique em paz. A amizade acabou, o caráter, o sol, a chuva, eu tenho isso comigo. Eu te dou, está tudo certo, né? Então, meus amados, a gente tem o sol e o outro tem a maldade, a injustiça. A maldade e a injustiça do outro não pode colocar o meu sol atrás das nuvens, né? A gente tem uma chuva, a gente tem nuvem para derramar chuva, né? A maldade e a injustiça do outro não pode secar a minha nuvem, né? A ponto dela não chover mais. E aí Jesus vai de novo e continua dialogando com os discípulos e cada um de nós. Versículo 46. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa vocês pensam que vão ter? Os cobradores de impostos que vocês falam tão mal, que vocês apontam o dedo e falam, Deus me livre de ser igual a esses cobradores de impostos, vive na cachaça, no adultério, matando, roubando, na idolatria, na sem vergonhice, fazendo mal para os outros. Deus me livre de ser igual aos cobradores de impostos. E aí Jesus então vai dizer algo que os cobradores de impostos fazem de terrível, além da cachaçada, da mulherada, da bagunçada, da idolatria. O que mais de terrível os cobradores de impostos fazem? Eles só amam quem os ama. Aí os discípulos fizeram, né? Epa. Eu achei que pecador era só quem mata, rouba. Jesus incluiu um pecadinho na lista de pecados dos cobradores de impostos. E Jesus está dizendo, vocês estão sendo igual a eles. Apesar de não fumo, não embriago, não adultero, não ando vestido igual gente, né? Não faço isso, não faço aquilo, não faço aquilo, não faço aquilo. Que bom, mas tem coisa que os pecadores fazem também. Vamos ver se a gente faz. O que, Jesus? Trair a mulher? Não. Só ama quem me ama. Isso também é próprio dos pecadores. E se saudais, versículo 47, somente os vossos irmãos, né? O que vocês estão fazendo de extraordinário? Olha Jesus aqui exigindo que a gente tire mais que 7,5 na prova, né? O que você está fazendo de extraordinário? Os pagãos, os idólatras e os discípulos conviviam muito com o paganismo, sobretudo dos soldados romanos, né? Dos samaritanos, aquele paganismo, aquela coisa confusa, gente que num dia bate tambor na cachoeira, no outro vai no pastor, mas também veio no São José. Vocês não têm dificuldade com gente que embola todo que é tipo de religião, nunca escolhe um caminho para si? Vocês não têm uma birra com isso? Vocês não têm medo dessas coisas? Então, vocês não chamam eles de pagão, vocês não apontam o dedo? Mas eles também são assim, ó. Não apertou minha mão, não aperta a tua também. Não sorriu para mim, não sorriu para você. Não me convidou para aquela festinha de aniversário, na do meu filho você também não vem. Os pagãos também são assim, os idólatras, as pessoas que vocês criticam a religião deles. Portanto, de Jesus, versículo 48. Sejam perfeitos, como vosso Pai celeste é perfeito. E por que ser perfeito, meus irmãos? Para a gente se sentir melhor que os outros? Para a gente
ganhar de novo o direito de apontar o dedo para os outros. Não, ser perfeito porque o Pai é perfeito. Ser perfeito porque Deus merece que eu seja perfeito. Ser perfeito para Deus olhar para mim e se alegrar comigo. Nós estamos ainda no mês do Sagrado Coração de Jesus, né? Esse mês de junho é o mês do Sagrado Coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei do nosso coração semelhante ao vosso, né? E Jesus, na sua aparição, nas vezes em que ele apareceu, a aparição do Sagrado Coração de Jesus, Jesus fala muito das ofensas que o ser humano faz ao seu coração, da frieza do ser humano com o seu coração, falando sobretudo do sacramento da Eucaristia, do como ele é maltratado e do como ele é recebido friamente no sacramento da Eucaristia. Mas também o coração de Jesus e o coração de Deus, ele fala, é maltratado pelo nosso relacionamento que a gente tem com o outro. Porque aqui que está, meus irmãos, esse mistério, né? A pessoa que eu tenho mais raiva na vida, a pessoa que se eu pudesse eu esganava, ela é profundamente amada pelo coração de Jesus. Aquela pessoa que se eu pudesse eu virar... Aquela pessoa que quando só de ouvir o nome eu sinto vontade de sair vomitando as minhas mágoas, os meus ódios, as minhas vinganças. Aquela pessoa que quando eu escuto sendo elogiada, eu não aguento, eu preciso falar assim, se bem que tem hora que o fulano... Não, Deus me livre falar, né? Mas assim, tal dia ali não é santo igual você pensa. Sabe aquela pessoa que eu preciso espizinhar ela? Então, essa pessoa, o coração de Jesus pega fogo por ela. Inclusive esse aí que você está pensando. Sabe esse aí que você pensou? Então, esse aí, o coração de Jesus arde por ele. Por isso, meus irmãos, nós precisamos resolver certas questões dentro de nós, né? Que é para a gente não estar odiando quem Jesus está amando. Se você tem um filho, por exemplo, um pai e uma mãe, por pior que eles sejam, seu coração não arde por eles? Arde de amor. O que o seu coração que arde de amor por esse filho, por esse marido, por essa esposa, por esse pai, por essa mãe, por esse netinho, enfim. O que o teu coração que arde de amor por essa pessoa sente quando você vê essa pessoa sendo odiada pelos outros, ainda que esse ódio seja justo ou justificável. Mas o que você sente quando alguém pelo qual o seu coração arde de amor, essa pessoa não recebe dos outros compreensão, paciência, empatia, perdão? O que o teu coração sente? Não é difícil para nós? Porque você sabe, meu irmão, minha irmã, que talvez tenha gente na sua vida que só você mesmo consegue amar, porque é filho teu. Porque é do seu sangue. É só você que consegue amar esse homem aí. Só você. Você sabe que para as pessoas é muito difícil amar esse homem que você arrumou para você, essa mulher, esse filho que você tem. As pessoas querem a distância, porque, convenhamos, tem gente que só a mãe dele mesmo para amar ele. Mas vamos lá, como é que fica o coração dessa mãe, ainda sabendo que o filho é difícil, mas quando ela vê que esse filho na boca do outro, na atitude do outro, é tratado com severidade, é tratado com vingança, é tratado com desprezo ou zombaria, não arde aí de dor? Portanto, meus amados, existem pessoas nesse mundo que a gente não tolera, que a gente não suporta, mas o coração de Jesus arde por eles. Inclusive esse, essa ou esses que a gente está pensando agora. E também para esses pode ser que um dia falte o sol que eu tenha e a chuva que eu tenha, minha caridade, minha amizade, meu aperto de mão, a carona no meu carro, entende isso? 10 minutos do meu tempo, um abraço num dia que ele possa estar passando um momento difícil, lá foi no velório da mãe dele, o sujeito não vale nada, só falou mal de mim, mas está lá chorando, é um filho chorando a mãe, falando, deixa eu te dar um abraço, isso passa, meus pêsames. Eu tenho sol, eu tenho chuva, como Deus tem, né? E Deus ama a todos, então
Que São José torne possível o impossível, de amarmos os nossos inimigos, rezarmos por eles, porque quando a gente fizer isso, a gente está começando a ser filho do Pai que está no céu, que merece a nossa perfeição, que merece que a gente dê esse passo de se parecer com Jesus. É isso que consola o coração de Jesus, é isso que o desagrava, né? É isso que vai tirando do coração de Jesus tantos espinhos que estão colocados lá, pelos pecados do mundo, mas também pelo pecado do ódio, da mágoa, da vingança e do ressentimento. E isso é graça, meus irmãos. Isso é graça. Isso é uma graça que vem do céu. Isso é um amor que é dom do Espírito Santo de Deus em nós. Por isso, para essas coisas, a gente precisa rezar e comungar, porque é Deus em nós. Quando Paulo diz assim, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, é porque Paulo está olhando para a própria vida e está vendo nele não só um homem muito enérgico, muito destemido para entrar num navio, atravessar para o outro lado e pregar o evangelho, não só um homem que aguenta dores físicas e chicotadas para ser apóstolo de Cristo. Então ele olha para tudo isso e diz, não sou eu que vivo, deve ser Cristo vivendo em mim. Paulo também está falando de que ele olha para ele e vê nele um amor até pelos inimigos, uma bondade até pelos inimigos, que faz ele dizer, acho que não nem sou eu, deve ser Cristo em mim. Cristo em nós nos faz corajosos, generosos, perseverantes, animados, vigorosos, mas também nos faz misericordiosos e perfeitos no amor, como o Pai é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, é o momento das nossas preces. E eu quero convidar você a olhar para a nossa imagem de São José, estender as suas mãos, colocar os seus pedidos dessa Santa Missa pela intercessão de São José. São José, levai ao coração divino de Jesus, ao sagrado coração de Jesus, nossas preces, nossas súplicas, nossas esperanças e nossas necessidades. Você que está em casa, reze conosco também. Elevemos pela intercessão de São José a nossa oração. Reze pela sua família, reze pelas suas lutas, pelas intenções pelas quais você reza hoje nessa Eucaristia. Mas peçamos a São José, tornai possível o amor, o perdão, a generosidade. São José, tornai possível a perfeição do amor em mim. São José, tornai possível que o sol que há em mim volte a brilhar. Você que se sente uma pessoa que está com o sol atrás das nuvens por causa da maldade, da injustiça de outros. Você que sente que a sua nuvem secou por causa da maldade, da injustiça de outros. Peça a São José essa graça de você voltar a dar o seu sol e a sua chuva, dar da sua bondade. São José, tornai possível termos um coração manso, humilde, bondoso, caridoso como o coração de Jesus. Dai-nos a graça, São José, que às vezes nos parece impossível, de não pagar o mal com o mal, de pagar o mal com o bem. São José, tornai possível o nosso coração não ser mudado pelo mal do outro. São José, tornai possível amarmos e compadecermos do inimigo e rezarmos por ele. Quem são seus inimigos hoje? Quem te fere? Quem te fez muito mal? Estenda as suas mãos na direção da imagem de São José e pela fé faça uma prece em favor dessa pessoa. Como assim, padre? Reze por ele. Ele tem uma empresa, ele tem um trabalho, ele tem um comércio. Abençoa a vida dele, diga: São José, que ele seja próspero naquilo que ele fizer, empreender. Ele tem filhos, ela tem marido, tem netos. São José, que ela seja feliz com a família dela, com o esposo, com os filhos, seja honrada. Que as orações que ele e ela faz pelos filhos, pelo casamento que tem, sejam atendidas diante de Deus. Essa pessoa tem uma doença, essa pessoa está passando alguma dificuldade. Interceda agora, diga: São José, eu quero pedir que ele, que ela
seja curado, que eles possam conhecer Jesus Cristo, que eles possam vir a fazer parte da igreja, da comunidade cristã, que eles sejam bem-vindos na casa de Deus. São José, que o que ele fez, ela fez contra mim, não seja na cabeça dele barreira para voltar para Deus, já está perdoado. E nós pedimos, São José, a salvação de todos e a bênção de todos. E para tudo aquilo, irmãos e irmãs, que nos parece impossível crer, viver, alcançar, superar, peçamos: valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José, tornai possíveis as coisas impossíveis. Valei-me, São José. Valei-me, São José. Atendei, Senhor Jesus, pela intercessão e os méritos de São José, a nossa prece, a nossa esperança. Vós que viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém.